Olá, me chamo Lucas, sou do grupo Matrizes Africanas, da turma de Antropologia do professor Andrade. Vamos explicar religião, cultura, tradições, costumes, música, diversos aspectos da cultura africana que hoje permanece no nosso Brasil. Vou falar também sobre uma situaçãozinha que a gente passa todo final de ano, que é vestir branco em cidades litorâneas, jogar flores para trazer bons ares, boas novas, que é uma parte da cultura africana, que é um culto à deusa Iemanjá, que hoje cerca de 90% dos brasileiros praticam isso na virada do ano. Ao longo do decorrer do vídeo vocês vão ver mais informações e detalhes sobre matrizes africanas no nosso Brasil. Olá pessoal, meu nome é Somália, sou estudante de Psicologia e hoje vamos explorar um assunto muito importante e fundamental da matriz africana, que são os saberes e práticas sociais, que foram trazidas e desenvolvidas no Brasil pelos povos africanos. Então, saberes e práticas sociais são conhecimentos, tradições e modo de vida que são passados de geração em geração dentro de uma comunidade. Esses saberes eles são essenciais para a manutenção da identidade cultural e social de um grupo. No Brasil, os saberes e práticas sociais da matriz africana desempenham um papel muito importante na formação da nossa identidade cultural e são celebrados e preservados até hoje em diversas comunidades afro-brasileiras. E uma dessas comunidades é a comunidade quilombolas. As comunidades quilombolas são formadas por descendentes de escravos que escaparam das fazendas e formaram comunidades autossuficientes. Esses quilombos foram um centro de resistência e perseverança cultural. E os saberes tradicionais dessas comunidades quilombolas preservam uma vasta gama de conhecimentos tradicionais, desde técnicas agrícolas até práticas de medicina natural. Eles também têm prática do uso de plantas medicinais para tratar diversas enfermidades, que é uma prática comum para eles, transmitida oralmente e baseada na profunda relação com o meio ambiente. Oi, me chamo Emily, sou do segundo período de Psicologia e estarei falando um pouco sobre os rituais e cerimônias da matriz africana. Bem, como podemos estudar e analisar no decorrer do período, a matriz africana ela possui uma diversidade muito rica e significativa dentro dos eventos cerimoniais exercidos pelo povo. Também existe uma grande variedade, pois cada região do continente possui as suas particularidades e singularidades no desenvolvimento desses eventos. Dentre os principais, nós podemos destacar a cerimônia do nascimento, os rituais de circuncisão, casamentos, funerais, onde podemos analisar a valorização que o povo africano exerce sobre a vida durante toda ela. Além disso, também podemos destacar os rituais de cura e espirituais, onde existe a invocação dos espíritos ancestrais, além do oferecimento de sacrifícios, para pedir-lhes cura, tanto física quanto espiritual, além de proteção e orientação vindo diretamente dos ancestrais para a comunidade africana. Essa prática segue sendo exercida desde os primeiros povos africanos e segue por todos até os dias de hoje. Cada povo africano de cada região possui as suas particularidades e exerce essas cerimônias de acordo com o que lhes foi ensinado e passado durante toda a vida, de geração em geração. Oi gente, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre os conhecimentos tradicionais do povo africano, entre eles um pouco sobre a sua medicina tradicional, que é utilizada por meio de ervas medicinais, plantas. E eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre o banho de bodo que era utilizado durante o período para limpar impurezas, tanto espirituais quanto descarregar energias ruins. É um banho que é utilizado durante a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Ele também ficou conhecido aqui no Brasil pelo Ubanda e o Candomblé. Ficou conhecido aqui no Brasil como o banho de Jesus e tradicionalmente pelo Candomblé e pela Ubanda como banho de Oxalá, que são utilizados durante seus rituais, e também que é utilizado pelo povo africano também como rituais e também banhos de descarga energética. Eu gravei um passo a passo para vocês de como é feito esse banho e vou deixar aqui para vocês verem, tá?
aqui para falar sobre a matriz africana, e especificadamente sobre os contos e os mitos africanos, né? Antes de tudo, eu queria dizer que os contos africanos, eles são uma narrativa curta, com linguagem simples, que transmite ensinamentos e memórias, né? Que são passados de geração em geração, de um grupo que vive na região de Mali, né? Que para eles fala sobre a criação do mundo, que existia um único Deus, e que a primeira criação desse Deus foi o Sol e a Lua, que tinham formado de cântaros, e que para eles o Sol era branco e quente, com 8 anéis de cobre vermelho, e a Lua também, porém, com 8 anéis de cobre branco, né? E para eles, essa foi uma das primeiras criações do único Deus deles. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as lendas africanas. Mas antes de tudo, as lendas africanas são histórias muito antigas, que foram transmitidas oralmente, né? Geralmente, elas têm a finalidade de explicar o universo, a natureza e as relações humanas deles. Existem diversas lendas africanas porque, como nós sabemos, a cultura africana é uma cultura diversa, é uma cultura muito grande, né? E muito riquíssima no seu folclore, ou seja, as tradições e as manifestações culturais também é bastante diversa. Daqui eu vou contar pra vocês é sobre a lenda dos tambores africanos, né? De como surgiu, de como eles foram criados. E de acordo com a lenda, a origem da lenda, ela vem da terra de Guiné-Bissau, onde acredita-se que os macacos da ponta do nariz branco, tiveram uma ideia de que queriam trazer a lua para a Terra. E nessa tentativa, o macaco menor teve a ideia de um subir em cima do outro, né? Diante disso, um subiu em cima do outro e foi subindo, até alcançar a lua. O macaco menor subiu por último. E nisso, os outros macacos que estavam empilhados abaixo dele se desequilibraram e acabaram caindo. Então, com isso, o macaquinho pequeno ficou na lua, criou uma amizade com a lua, e com o passar do tempo, ele começou a sentir falta dos seus amigos que estavam aqui embaixo. E daí que conta que a lua entregou um tambor para ele e eles fizeram um trato, em que o macaco iria descer pela corda e quando ele chegasse em terra firme, ele iria tocar o tambor, assim a lua ia escutar e iria cortar a corda. Só que o macaquinho acabou que estava muito, muito, muito feliz para tocar no seu tambor e acabou que ele tocou antes de chegar em terra firme. Então a lua escutou, cortou a corda e o macaquinho caiu. E nisso, diz que uma moça apareceu e viu o acidente todo e o macaco entregou o tambor para ela. E assim ela levou o tambor para o seu país. E a última lenda que eu trago aqui para vocês hoje é a lenda de Ubuntu, que ela é uma lenda africana belíssima que aborda valores da cooperação, igualdade e respeito, né? Ela se trata de um antropólogo que foi em uma tribo africana para estudar sobre os seus costumes, sobre a sua cultura, né? E daí que queria saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Então, ele fez uma dinâmica com as crianças que era uma cesta cheia de frutas, ele colocou debaixo de uma árvore e disse para as crianças que o primeiro que chegasse lá ganharia a cesta de frutas. Então, quando ele propôs isso, que o sinal foi dado, que todas as crianças participaram, elas todas foram juntas de mão dadas, assim todas chegaram ao mesmo tempo no prêmio. Então, Ubuntu é um termo cultural Zalu e Xhosa, que quer dizer eu sou quem eu sou porque somos todos nós. O que essa lenda quer dizer? Essa lenda quer dizer que eles acreditam que a cooperação alcança a felicidade, pois todos em harmonia são mais plenos. Boa noite, pessoal. Vou falar de alguns instrumentos musicais da cultura africana e um pouco sobre a música africana também, que são reproduzidos em seu país, que são utilizados em seu país. Eu vou falar 6 instrumentos principais que são utilizados na cultura africana, né, que é o afoxé, que é o cachixi, o berimbau, tem também a cuica, o agugu e tem também a cora. O agugu ele parece uma espécie de sino, né? O berimbau já é parecido mais com uma forma de arco e a cuica é uma espécie de tambor ali que é muito utilizado também na África pelos africanos para estar dando ritmo musical às suas músicas, às suas danças através desses tambores. E a sua música é muito utilizada na capoeira, em religiões, e elas são muito utilizadas para contar histórias de geração para geração para as pessoas que estão iniciando ali seu ciclo de vida, né? É passar essas músicas através de história para as pessoas mais velhas. E aí vai tocar algumas músicas aí para vocês poderem conhecer melhor o ritmo e como elas funcionam. Peso
boa noite, me chamo Francisca Edila e vou falar um pouco sobre as brincadeiras de matrizes africanas. Essas brincadeiras, elas têm raízes profundas na cultura africana e elas foram tragas ao Brasil através dos escravos no período da colonização. Dentre elas estão algumas bem conhecidas, né, por nós brasileiros. Uma delas é a terra-mar, que é uma brincadeira que foi adaptada, né, ao nosso país e ela é conhecida como morto-vivo, né, que é uma brincadeira realizada em equipe, no qual os participantes obedecem à ordem de uma pessoa que vai dando comando e as pessoas têm que obedecer àquele comando. Quando a pessoa erra aquele comando, ela sai da brincadeira. Outra brincadeira também conhecida é o cabo de guerra, também formada por equipes, né, que de braços dados tentam arrastar o outro grupo para o seu lado. Sendo assim, a equipe que conseguir arrastar, ela consegue ganhar. Outra também bem conhecida, que não é uma brincadeira, mas uma dança, né, uma cultura, é a capoeira, né, que ela é bem conhecida no nosso país. Oi gente, meu nome é Cindy e eu vou falar sobre uma importante cultura imaterial africana, a língua. A nossa língua brasileira, ela foi muito influenciada pela linguagem africana, por termos e elementos da cultura africana. Por exemplo, o samba, que é um estilo musical muito valorizado no Brasil, o dendê, que é um tempero, né, que é um óleo utilizado na culinária brasileira, por exemplo, no vatapá, o próprio axé, que é uma saudação do candomblé. Além disso, tem a capoeira, que é uma importante luta que combina dança, arte marcial, música, e ela é de origem africana. Outras expressões, né, da língua, gírias, por exemplo, a palavra malandro, que significa uma pessoa astuta, né, esperta. Isso aí tá sempre no nosso cotidiano e todos esses elementos enriquecem a língua brasileira.